Felipe, boa noite. Queria que você fizesse uma análise da partida de hoje, essa derrota do Flamengo, da maneira como aconteceu, para o Cruzeiro aqui no Mineirão. Bom, um jogo muito difícil, um adversário muito bem treinado. Temos que dar méritos para a vitória deles. Na verdade, eles fizeram um jogo taticamente muito bom, conseguiram bloquear muito a nossa forma de jogar. Tivemos dificuldades na criação. Ainda assim, foi um jogo muito igualado, na qual tivemos nossas possibilidades de virar, né? Mas infelizmente não aconteceu e eles conseguiram. Tão igualado foi que acabaram fazendo um gol de pênalti no final do jogo. Então, uma derrota que dói muito, né? Primeira, acho que como visitante, mas que tiramos lições dessa vitória, dessa derrota para poder continuar crescendo e evoluindo. Boa noite, Felipe, aqui, Sidão Marina, Litoral News. Eu lembro que você tinha dito, né, numa vitória, logo no início da caminhada, que na derrota seria cobrado, algo natural. A gente viu um Flamengo hoje com algumas atuações individuais ruins e coletivamente também ruim. De que maneira isso pode preocupar para o jogo decisivo para a Libertadores? E qual é a sua preocupação também com essa atuação abaixo? Queria que você falasse, tem pouca gente aqui, também sobre as alternativas de substituição que você fez. O que você pensou em cada mudança ali? Obrigado. A primeira, qual foi? Sobre a atuação coletivamente e algumas individuais ruins. Não, pois é. Como eu falei, no primeiro tempo, estávamos fazendo um bom jogo, rompendo bastante a pressão do Cruzeiro. Eles vinham bem pressionar forte, como eu falei, um time muito bem trabalhado. Temos que dar mérito para o que o adversário fez. Conseguiram bloquear muito bem a nossa saída de bola, mas mesmo assim conseguimos sair várias vezes e no último terço acabou que não conseguimos fazer o gol. Uma perda da bola, né? O grande perigo do Cruzeiro e a forma que eles têm de jogar é te forçar o erro para conseguir contra-ataques. Assim, eles fizeram gols contra o Bahia, fizeram gols contra o Vila Nova, fizeram alguns gols também nessa caminhada. E hoje foi assim, um erro de técnico e acabaram aproveitando a chance, mas o time em nenhum momento se abalou, continuou jogando. Claro que, como você falou, tecnicamente não estávamos na nossa melhor versão, mas temos que passar a página rápido e saber que as derrotas acontecem. É um desafio, futebol é um desafio, o Campeonato Brasileiro principalmente é um desafio muito grande. São 38 rodadas. Obviamente que esses tropeços acontecem, agora é levantar a cabeça o mais rápido possível para poder chegar bem nesse jogo da Libertadores, que é fundamental. Aqui. Boa noite, Felipe. Boa noite. A gente acompanha, né, mais de perto o feedback da torcida na internet. Ao longo, né, dessa reta final do jogo, muita gente estava falando sobre erro de arbitragem. Claro que aqui no estádio fica difícil a gente conseguir ter uma precisão, porque a gente não tem o retorno da imagem, mas eu queria saber a que você atribui essa reclamação em relação ao erro de arbitragem, se você acha que houve realmente erro de arbitragem na partida, e se isso pode ter influenciado no resultado. Obrigada. Prefiro não comentar sobre arbitragem, sinceramente. Já vocês vão fazer isso aí nesses dias agora. A arbitragem sempre é muito comentada, eu prefiro não comentar. Felipe, boa noite. Eu queria que você projetasse a partida contra o Central Córdoba, que é uma partida decisiva na Libertadores na próxima quarta-feira. Hoje, primeiro analisar esse jogo de hoje contra o Cruzeiro, ver o que fizemos de bom, o que fizemos de ruim, para poder corrigir e, a partir daí, amanhã começar a estudar o próximo adversário, que deve ser muito parecido com o jogo do Maracanã e o jogo de hoje. Um adversário que tenta bloquear bastante a nossa saída para aproveitar as transições. Mas a partir de amanhã eu vou começar a planejar esse jogo. Eu não estou identificando mais nenhuma pergunta. Existe alguma pergunta mais? Ninguém nos pediu? Então tá bom, obrigado, gente. Obrigado, boa noite. Ouvimos aí então a entrevista coletiva do técnico Felipe Luiz, uma entrevista mais curtinha, né, do que a gente está habituado a acompanhar. Inclusive escutamos ali de um dos jornalistas, né? Provavelmente poucos jornalistas credenciados para a entrevista coletiva. Ouvimos aí o nosso treinador, né? Diego Pose, João Guilherme. Algo a acrescentar, a destacar do nosso Felipe Luiz, que vai agora pensar no jogo de quarta, né? Acho muito interessante essa postura do Felipe Luiz e nos momentos de derrota
é que a gente conhece realmente a essência, né? Porque a vitória é uma maravilha. Ela esconde até muitos erros, encobre muita coisa. E na derrota, não. E ele ali, ele deu um mérito ao adversário. Falou, olha, uma equipe muito bem treinada pelo Léo Jardim, que conseguiu bloquear o Flamengo em muitas partes do jogo. Então ele reconheceu que o adversário foi competente, não quis falar de arbitragem, porque normalmente é um tema usado como uma desculpa, já virou um clichê. Ah, não, perdemos porque não deu cartão, porque não expulsou e tal. Sinceramente, eu não lembro de algum lance não, assim tão também não. polêmico, né? Não. O pênalti Fora a demora nos cartões, Exato. que era uma forma do Cruzeiro bloquear a saída de bola do Flamengo, o árbitro não teve influência no jogo, não. Exato. O pênalti realmente aconteceu, então acho muito positiva essa postura do Felipe Luiz nos momentos difíceis. Ele fez uma avaliação do jogo e reconheceu o mérito do Cruzeiro. É isso, Cruzeiro que tinha jogado 3 vezes em casa, essa foi a quarta e venceu a quarta, tá forte, jogando no Mineirão, né? Contra o Vasco foi até na parte do Sabiá, mas comando também do Cruzeiro conseguiu a vitória fora de casa, já não vai tão bem, né? E essa foi a primeira derrota do Flamengo fora de casa no Brasileiro. Na verdade, a primeira fora, né? E a única derrota do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Exatamente, primeira